Nós estávamos dizendo, então, na cultura de dominação, a gente aprende a etiquetar as pessoas, a reduzir os seres humanos a uma palavra, não é isso? E também começamos a falar que no mundo inteiro as pessoas compartilham algumas necessidades, ou melhor, as necessidades, que nós consideramos, então, que isso é universal, é aquilo que nos iguala, que nos torna similar, próximos e conectados. Poderia fazer até um teste aqui, muito rápido, para provar isso. Não existe conflito nesse nível das necessidades, não existe. Conflito só se dá no nível das estratégias. Vamos testar isso? Então, minhas necessidades. Algo para mim muito importante, eu tenho certeza que para vocês, porque no mundo inteiro se fala a mesma coisa, nós nem colocamos, eu acho, isso aqui. Para mim é muito importante ter segurança. Eu adoraria sair na rua. Adoraria sair na rua sem me preocupar com nada. Que celular que eu estou, se eu estou com o celular, se eu não estou com o celular. Se eu parei o carro aqui, eu parei lá, enfim. Nada. Se é tarde, cedo ou de madrugada, andar totalmente livre. Alguém discorda disso aqui? Não? Unanimidade total. Sim? Poderíamos conversar sobre isso com muita tranquilidade. Para mim é importante também saúde. Saúde para mim é qualidade de vida. Eu adoro surfar. E para isso eu tenho que me sentir muito bem, né? Alguém discorda que saúde é importante? Não? Quando você está bem mesmo, não tem outra qualidade a vida? Você poder ter energia para fazer tudo o que você quer. O que mais? Amigos, ter amizade. Amizades de qualidade, onde eu me sinto apoiado, que me reforça também minha aceitação, que eu posso falar qualquer coisa sem ser julgado. Faz sentido isso para vocês? Discorda? Alguém discorda disso? Não. O que mais? Pertencimento. Saber que eu pertenço a um grupo, né? A um grupo que eu confio, que eu tenho conexão, etc, etc. Alguém diverge disso? Que isso dá uma qualidade na vida? Sim? Um lugar onde pudéssemos ter educação para todos, onde todas as pessoas tivessem acesso à educação e à saúde também, total educação, tivessem as mesmas oportunidades. Alguém diverge disso? Não. Mais igualdade, distribuição de renda, etc. Discorda disso? Não. Ou seja, nesse nível não existe conflito. Agora, quer ver a gente ter conflito? Mas eu penso que, para a gente atender isso, nós devemos votar no fulano de tal. A gente vai conversar, discutir até amanhã. Provavelmente alguns vão sair daqui sem se falar. Concorda ou não? Faz sentido isso? Por quê? Agora eu entrei nas estratégias para atender minhas necessidades. Então os conflitos, eles só se dão nesse nível das estratégias. E aí tem alguma coisa que eu ainda quero falar, vou falar hoje aqui, que é a minha identificação com a minha estratégia. O quanto isso gera conflito. E na comunicação não violenta, o que nós vamos aprender é ouvir, escutar as necessidades atrás das estratégias. Porque é aí que nós criamos conexão.
E é aí que a gente pode então construir um diálogo pacífico. Quer ver uma outra situação? Imagine um garoto que acabou de passar em Harvard em medicina. O que será que ele vai atender nele quando ele acontece isso? Será que ele atende à necessidade de propósito? O que vocês acham? De sentido? De ter algo que ele quer muito? Sim? Estão comigo? Sim? Sentido? O que mais será que ele atende? Autonomia? Autonomia, pertencimento. Ixi, Maria, isso aqui é dali. Tá aqui. Pertencimento. Reconhecimento? Reconhecimento? E logo há uma sensação de que gostam de mim. Sim? De aceitação, amor, sonho. Ok. Então, esse menino acabou de passar em medicina em Harvard. Vislumbramos isso, não é isso? Agora imagine aquele garoto de 17 anos, que nesse momento talvez esteja sendo recrutado lá pelo Talibã, ou pelo Estado Islâmico. O que será que ele atende nele? Será que ele vai ter pertencimento? Sim? Pertencimento? Será que ele vai ter reconhecimento? Tem pessoas saindo da Europa. Sim. As necessidades que ele vai atender são exatamente as mesmas necessidades do menino que vai para Harvard. Mas no que nos ensinam é que um é bom e outro é mau. Um serve à vida, outro serve à morte. Um tem merecimento e reconhecimento, outro tem que ter punição. Não é isso? É o que nos ensinam. E quando nós olhamos para isso, nos desconectamos. Porque nos ensinaram isso, que esse é mentiroso, que esse está certo, que esse está errado, que esse é normal, que esse é rancoroso, que esse é grosso, que esse é intimidador. Isso é o que nos ensinam, a rotular as pessoas. Só que isso é apenas minha forma estabanada de expressar o que está vivo em mim. Então esse é um outro olhar agora, porque quando eu consigo escutar e ver o que está por trás disso, aí agora eu consigo criar alguma conexão para construir um outro diálogo, num outro nível. Vou dar um exemplo real, isso aconteceu. Rio de Janeiro, faz o que? Foi o ano passado ou ano retrasado? Eu convivi e convivo com algumas pessoas que fazem mediação lá. Olha isso. A mãe espancou o filho. Mas espancou mesmo, uma criança de 10 anos, por aí. Essa criança fugiu por conta disso e foi para a casa do pai. O pai tem uma companheira que ficou ali indignada com aquela cena e chamou o pai e levou a criança para uma delegacia. E aí vocês conhecem esse trâmite melhor até do que eu, né? Faz corpo de delito, a coisa avançou, até que chega
no momento de escutar essa mãe. E aí ela diz o seguinte: eu sou uma empregada doméstica e saio todo dia para trabalhar. E falei para ele que ele tinha que ficar em casa, ia para a escola e depois que ele teria que voltar para casa. E num belo dia eu cheguei e peguei ele brincando, justamente naquela galera do tráfico de drogas. O que ainda não foi dito é que ela já tinha perdido 2 filhos no tráfico de drogas. Era o único filho dela. E aí ela espancou o menino. Olha que interessante isso. Vamos investigar melhor isso. Às vezes nós usamos estratégias inconscientemente, acreditando que vai atender nossas necessidades. E às vezes tem um efeito justamente contrário. Que necessidade ela estava querendo atender ali? Proteção. Necessidade humana básica, segurança. Alguém tem filho aqui? Sim, claro que eu sei, a Valéria eu sei, eu conheço. Sim, vários. Sim. O que você não faria para proteger seu filho? Qualquer coisa. É o que ela sabia fazer. Ela estava querendo atender a necessidade de proteção ao filho. E ela fez aquilo. E é paradoxal, porque como que alguém que quer proteger o filho espanca? Talvez a gente pergunte isso. Então, ela queria proteger o filho e fez algo que, para nós, quando olhamos a ação dela, ela não quer proteger o filho, ela espancou ele. Como que alguém que queira proteger o filho espanca? Não é isso? Mas ela queria proteger o filho. Quando eu olho isso, eu me conecto com ela. Quando eu olho para ela espancando o filho, me dá aversão. Outra coisa que eu acredito que ela quisesse fazer, justamente ela quer proteger o filho porque ela quer a companhia dele. É o que sobrou da célula familiar dela. Ela não tem marido, ela tinha 3 filhos, 2 morreram. Ela só tem essa criança de 10 a 11 anos, como o centro, o núcleo da família, ela e essa criança. Ela quer muito preservar isso, porque ela também é a companhia dela, é o filho dela. E ela estava prestes a perder essa guarda agora, por conta disso. Olha como é paradoxal isso. Qual o nosso papel então? Então agora você tem uma outra consciência. Uma coisa é necessidade humana, outra coisa é o que nós fazemos para atender isso. Nem sempre a gente consegue concordar no que fazemos, mas 100% das vezes nós conseguimos nos conectar com o que está por trás disso. Eu posso agora construir um outro diálogo com essa mãe, num outro nível. Que outras possibilidades existem, talvez, para proteger esse filho do tráfico de drogas, que não seja espancá-lo? O que nós podemos fazer que seja realmente sustentável? Essa é a grande dificuldade, não nos ensinaram isso. Nós não temos essa clareza. Eu vou falar aqui de conflito em 3 níveis aqui, muito rapidamente, só para vocês ficar claro isso. Nós falamos de comunicação não violenta e muitas pessoas acham que é uma técnica de comunicar, de falar. Agora eu vou aprender a falar de um jeito que eu resolvo qualquer coisa. O primeiro passo na CNV é o nosso diálogo interno. É esse nível intrapessoal. Se eu não tenho paz interna, eu não consigo oferecer paz para o mundo. Impossível. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender em CNV é como que eu elaboro internamente isso. E para isso tem que ter presença e autoconexão. É checar como estou me sentindo, porque sentimento, lembram, é fumaça. Onde tem sentimento, tem necessidades embaixo. Então, por exemplo, eu acordo domingo e quero relaxar. Eu compartilhei com vocês a minha estratégia preferida de lazer.
Vocês lembram? Sim. Eu gosto de surfar, eu falei isso. Eu gosto de tocar violão também, mas surfar eu acho que ainda vem na frente. Ok. Então eu estou com a minha necessidade de conexão com a natureza, relaxar, divertimento. E aí eu decido ir para a praia. 10 horas da manhã, janeiro, 40 graus. E não passo protetor solar. Entro na água às 10 da manhã e como eu sempre encontro amigos, né, eu sou daqui, então tenho amigos assim de infância que sempre encontro dentro da água. E aí eu saio da água 3, 4 horas da tarde e não passo protetor solar. Quando chega às 7 da noite, eu já tomei um banho e tudo, como que eu estou me sentindo agora? Quase tenho que ser internado, porque que calafrio, com calor, não tem ar-condicionado que dê conta disso. O que aconteceu comigo? O que ficou desatendido agora em mim? Saúde. Olha como isso é maluco. Eu tenho total controle sobre mim. Eu tenho uma necessidade, por isso que eu digo, a maior parte é inconsciente, mas eu estou me movendo o tempo todo para atender minhas necessidades. Nós estamos o tempo todo. Eu quis atender isso, mas por falta de presença, talvez, eu não escutei uma outra necessidade que também é muito importante, de saúde. Isso ficou muito desatendido em mim. Que estratégia agora que eu tenho essa clareza? Como eu posso fazer então para atender essas duas necessidades? Usar protetor, talvez ir mais cedo, talvez ficar uma horinha, sair, tomar uma água de coco, me reidrato, passo um protetor, né? Ou além disso, coloco talvez um chapéuzinho. Eu tenho um lá para surfar que prende, tudo não perde. É uma alternativa. Ou seja, quando você está conectado com essas necessidades e tem total clareza, começa a abrir um supermercado cósmico de possibilidades. Porque surfar não é a necessidade. Percebe? Surfar é uma estratégia. Então, isso é uma outra boa notícia. Necessidades não têm um nome de uma coisa e nem de uma pessoa. Outro grande aprendizado sobre isso. Às vezes a gente acha que a nossa necessidade é alguém também. Necessidade não tem nome, é necessidade. Está vivo em nós. Nós nascemos com isso e morreremos com isso. Estamos nos movimentando. Só que algumas necessidades são muito fortes. Pertencimento é uma delas. Para ter pertencimento, fácil a gente negocia valores. Muito fácil. Eu perdi 2 irmãos nesse mundo das drogas, 2. Eu conheço isso muito bem, mas muito bem. Por necessidade de pertencimento. Eu tive sorte que eu consegui ter pertencimento em outro lugar. Senão eu teria ido pelo mesmo caminho. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não sou melhor que eles. Apenas tive uma oportunidade que eles não tiveram, talvez. Porque quer ter pertencimento. O que essas crianças fazem muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, estão atendendo sua necessidade de pertencimento. Elas não têm essa clareza. Cabe a nós oferecer isso. Eu lembro minha esposa no Instituto com trabalho voluntário no centro lá de Santos. Assim, crianças que vêm de famílias muito desestruturadas, e ela dava aula de yoga voluntário, ficou 10 anos fazendo isso. Então ela dava aula de yoga voluntário, tinha alguém que dava aula de história, outro dava aula de capoeira, outro dava aula de artesanato, e por aí vai. A maioria professores aposentados,
faziam essa doação nessa ONG. Essa ONG existe até hoje. E ela dava um pouco de aula de yoga e depois fazia um círculo, que vocês já devem ter visto aqui com outros facilitadores. E simplesmente oferecia espaço de escuta. Alguns filhos de prostitutas, crianças assim, que viam a mãe, às vezes, na noite anterior, a mãe tinha colocado para fora, para poder fazer programa. É desse nível o negócio, é muito, muito punk. E vários professores reclamavam dessas crianças, dizendo essas crianças, que fulano é difícil, nossa, aquela criança é tão agressiva, que não sei quem. E minha esposa não tinha essa experiência. Ela não tinha isso. As crianças ela tinha esse grupo na mão, porque eles tinham um espaço de total acolhimento e aceitação, onde eles eram aceitos, sem nenhum tipo de julgamento, poderiam falar dos seus problemas, da sua história. Então, em vez de dar aula de yoga, ela fazia um pouco de respiração para acalmá-los, um pouco de meditação, talvez uns 2 asanas, e depois fazia um círculo. Então, como que nós necessitamos tanto disso? Mas não é assim, não aprendemos isso. Hoje eu não tenho dúvida que eu escolheria uma escola para os meus filhos que tivesse algo meio parecido com isso. Eu vejo filhos de facilitadores de CNV, que estão há 20, 30 anos, o repertório que eles têm de sentimentos e necessidades é incrível. E nós, quando eu pergunto assim, fala sentimentos, a pessoa tem 2 ou 3 sentimentos no vocabulário. Nós não temos vocabulário de sentimentos. Faz sentido isso para vocês? Sim? Porque não nos ensinam isso. Ensinam muitas coisas, mas essa parte esqueceram. E crianças com muita autonomia também, eu percebo isso também, que tem muita autoconexão. Eu conheci 2 facilitadoras de Israel que elas estão querendo escrever um livro, olha só o título: Como Educar Filhos para Serem Desobedientes. O que vocês acham disso? No sentido de autonomia, de autenticidade, de estar conectado comigo mesmo, que eu não negocio minha autenticidade, não preciso disso, porque eu tenho esse espaço. Elas falaram muito sobre isso. Nós estivemos agora, um mês passado, ficamos 10 dias numa fazenda, praticando CNV, durante 10 dias, numa comunidade com 65 pessoas, com colombianos, pessoas da Venezuela, do Equador, do Chile, Argentina, Uruguai, Israel, México, Estados Unidos e da Romênia. 65 pessoas. E tivemos conflitos. 10 dias convivendo. Eu estava num quarto com 2 mexicanos. Um gostava de acordar cedo para correr e o outro gostava de ficar mais tarde. Eu sempre era acordado por um ou por outro. Claro que vai ter conflito, mas como cuidávamos do conflito é a diferença. E eu saí de lá com total convicção que existe uma possibilidade de vivermos diferente. Porque até então, a CNV nesse nível é uma coisa, mas vamos ver então como a vida como ela é. Como é isso viver mesmo, 100%? Já tinha feito isso, mas em períodos menores e com brasileiros. Eu nunca tinha tido essa experiência assim, com tanta gente, e é incrível, é exatamente isso. As pessoas, é disso aqui que elas falam. Então, o Estado Islâmico que a gente citou aqui, o que será que eles querem atender neles? Segurança, será? Será que é uma necessidade humana decapitar as pessoas? Ou é uma estratégia? Sim. Aquele grupo que foi no jornal francês e matou todas as pessoas,
Aquilo é uma necessidade humana deles? Ou será que eles queriam, olha, nos respeitem, me veem, ou eu quero autonomia, ser respeitado, ser considerado? Será que não era isso que está por trás? Mas nós olhamos apenas o que as pessoas fazem, não é isso? Porque nos ensinaram que tem bons e tem maus. Bons têm reconhecimento e recompensa, e os maus merecem morrer. Por exemplo, talvez ajude isso um pouco. Quando alguém mentiu para mim, por exemplo, então, minha mãe mentiu para mim. Que necessidade minha mãe queria atender quando mentiu para mim? Aceitação. Ela não queria perder o sinal de conexão comigo. Ela ficou com medo de contar a verdade para mim. E ela mentiu. Ela quis atender a necessidade dela de aceitação. É muito mais leve conversar com a minha mãe quando eu enxergo isso. Por quê? Porque, embora mentira eu tenha dificuldade de lidar, a aceitação eu entendo muito bem. Faz sentido isso para vocês? Percebe o processo da CNV? Começa a perceber um pouco mais. Ela queria aceitação, mas eu preciso checar em mim porque me incomodou. Quando minha mãe falou algo que não era real e eu fiz uma determinada escolha baseada numa mentira, aquilo me incomodou muito, porque eu perdi a minha autonomia. Estão comigo ou não? Porque se eu soubesse a verdade, eu teria feito uma outra escolha. Como eu achei que aquilo era verdade, eu fiz uma escolha que eu não faria. Eu perdi minha autonomia, meu poder de escolha. Isso me incomoda muito. Mas eu preciso investigar também. O que será que está por trás da mentira da minha mãe? Sim, claro. Eu já critiquei tanto ela precisa de espaço de aceitação. Aliás, para que tenha verdade, é muito importante ter espaço de aceitação. Onde não tem aceitação, as pessoas têm muita dificuldade de falar a verdade. Precisamos colaborar com isso também. Ok. E aquele cara que grita? Cadê que eu coloquei aqui? Que eu chamava então de grosseiro. Tinha um cara que vem gritando. O que será que ele... O que será? Precisa ser escutado, aceito. O cara que defende muito uma ideia, veementemente, com tanta energia, será que não é uma forma de ser aceito? Ou gritando? E aí tem uma necessidade que quase não se fala, eu queria aprofundar um pouco aqui, que é de ser visto. Essa vem de muito pequeno, eu existo, e para legitimar que eu existo, alguém precisa me ver. E para ser visto, quantos comportamentos eu posso desenvolver para ser visto? Como ser aquele cara agradável, sabe? Funny boy, assim, que gosta de contar piada, sempre com muito carisma. Essa é uma forma de ser visto. Outra forma é falar só de doença. E por aí vai. Sempre tem uma necessidade. Então, estou aqui apoiando essa investigação, dando alguns exemplos aqui para ajudar vocês. Agora é com vocês. Vamos lá. Alguns minutinhos. Tenta imaginar, e é um processo hipotético, porque não temos como ter certeza nunca, não sei checando com a pessoa. Mas que necessidade será que estava por trás? Alguém chegou na seguinte conclusão, que a necessidade dessa pessoa é a mesma da sua? Às vezes acontece. Sim? Ok. Qual era a necessidade? Autonomia. Respeito. E você meio que imagina que por trás do que a pessoa fez ou falou também era isso. Mas é muito... mas acontece, muitas vezes acontece. Nós estamos brigando ou estamos desconectados, e quando vamos investigar é a mesma coisa que queremos, que necessitamos. O que estamos então querendo propor
e a CNV é apenas uma dessas abordagens, que estratégia, primeiro pelo conceito, só está tudo bem se todos estão bem. Só está tudo bem se minhas necessidades estão atendidas e de todos também estão atendidas. Esse é o conceito. Então eu preciso o tempo todo checar em mim e no outro o bem-estar. O que eu faço está atendendo às necessidades suas e minha? Porque se não estiver, não é sustentável. Precisamos mudar, fazer algo diferente. E é tentador essa questão da violência, ou do autoritarismo, ou de outras práticas, porque muitas vezes nós acreditamos, isso é uma crença, que também vem dessa cultura de dominação, que isso é o mais efetivo. Efetivo, é mais rápido. Às vezes até pode ser, mas não é sustentável. Então, e para isso, deixa eu só checar o tempo, a gente vai até meio-dia, não é isso? Temos 20 minutos, ok. E para isso é importante nos desidentificarmos das nossas estratégias. Ter mais cuidado com isso. Vou dar um exemplo aqui. Então, para eu cuidar da minha necessidade de segurança, eu converso com os meus vizinhos, moro num prédio de 9 apartamentos, e a gente um tenta cuidar do outro. Está muito ligado e tal. Meu prédio tem vários aposentados, tem câmera sim, mas estamos muito então ligados um no outro. Se alguém abre uma porta de garagem, lá é garagem fechada, se alguém está saindo ali dando uma olhada, enfim. É uma estratégia para cuidar da nossa necessidade de segurança. Outra estratégia, alguém vai e compra uma arma, sim? É uma estratégia para cuidar da sua necessidade de segurança. Aliás, isso no Brasil, hoje existe um discurso disso, de armar a população para atender uma necessidade de segurança. E posso construir um diálogo, não tem melhor nem pior, esse é o ponto. Eu não sou melhor nem pior do que aquele cara que quer comprar uma arma. Isso eu tenho que estar muito bem elaborado dentro de mim. Nem mais adequado, inadequado, nem de vanguarda, reacionário. Na CNV esse vocabulário não existe. A única coisa que existe são necessidades se manifestando. Mas isso não impede de pacificamente, quando eu não estou identificado com o meu pensamento, com a minha estratégia, eu consigo um lugar de diálogo somente sobre a necessidade. Como podemos encontrar uma estratégia? Será que armar as pessoas é um questionamento? Será que realmente é efetivo isso? Será que no trânsito a gente não vai começar um a atirar no outro por causa de uma fechada? É um pensamento que eu tenho, questiono isso. Será que se a gente armar a população, não vai ter mais casos, como já aconteceu, de uma criança matar a outra sem querer? Que tristeza, né? Quem é professor já deve ter visto isso, ouviu falar, né? Que tristeza isso, tragédia, porque eu tinha uma arma disponível ali. Será que não? Mas podemos construir um diálogo pacificamente quando eu não estou identificado com isso. Porque quando eu estou identificado com o pensamento e a pessoa discorda do pensamento, ela discorda da minha identidade, porque é como se eu fosse o pensamento. E nós estamos vivendo um momento muito curioso no Brasil em relação a isso. E mais uma vez, no nível das necessidades, é só alegria. A gente pode conversar aqui. Lembra, eu até comecei uma conversa, gostaria de ter mais segurança, mais educação para todos. É uma unanimidade, não é? Agora, a partir do momento que eu me identifico com uma estratégia para atender a isso coletivamente, partido político ou uma pessoa, seja lá o que for, tenho certeza que nós vamos sair daqui muito sem se falar. Como eu tenho visto nas redes sociais, como eu tenho visto algumas famílias que não falam mais um com o outro por conta de política,
Como eu vi um amigo meu há um ano passado, quando eu encontrei, perguntei do filho dele, que fazia aula de violão, na minha opinião, com um dos melhores violonistas daqui, e ele falou: imagina, o cara é mó petralha, você acha que eu vou deixar meu filho? Você já viu o Facebook daquele cara? O cara é mó petralha, eu não vou deixar meu filho fazer violão com petralha, e tirou o filho. Conheço um cara de yoga lá em São Paulo que vive falando, postando isso. Não vejo a hora desses alunos coxinhas saírem daqui. Isso é identificação. Se nós tirarmos isso, o pensamento, e só conectar com a necessidade, não brigamos. Estão comigo ou não? Faz sentido isso? Mas eu preciso me desidentificar. É só uma estratégia. Nenhum país do mundo, são 65 países que a CNV está lá, 50 anos, nós perguntando o que é importante. Ninguém falou ser petralha, ou ser coxinha, ou qualquer outra coisa. Nenhum. Ou seja, isso não é necessidade humana. Vamos sair do campo político. Sou corintiano num nível que, se eu estiver morrendo afogado e alguém jogar uma boia com o símbolo do Palmeiras, eu escolho morrer afogado. Isso está identificado. Percebe? E por que eu estou frisando isso? Porque isso é muito violento. E esse é uma das maiores razões da violência no mundo. Alguém um dia achou e se identificou tanto com esse pensamento de que tinha uma raça superior, e 6 milhões de pessoas morreram por causa disso. Só que nós fazemos a mesma coisa num outro nível. E é isso que queremos desconstruir, porque é muito violento. Não tem como você ter diálogo construtivo e pacífico se você tiver identificado. Porque qualquer coisa diferente do que você pensa, você vai se sentir agredido. Creio que vocês já devem ter vivido situações assim. Por conta de política, por conta de time de futebol, ou por conta de religião. Por conta de religião, tem pessoas quebrando templos no Rio de Janeiro, pleno 1917, no Brasil, que não tinha essa experiência de fundamentalismo, né? Não sei se vocês acompanham isso. Isso me chama muito a atenção, porque é alguém que acredita que o seu Deus é melhor que o outro. E aí não tem, aí fecha. Vou insistir muito nisso. Não tem, a violência vem muito da nossa identificação. Tem um livro do Eckhart Tolle, muitos devem conhecer aqui, por conta do Poder do Agora, que é um livro muito conhecido. Mas tem um outro livro dele que eu gosto muito, fica até no meu carro direto esse livro. Eu li várias vezes, chamado Despertar de uma Nova Consciência. E ele diz assim: se você estiver num diálogo com alguém, e você perguntasse assim, o que talvez seja mais rápido, a velocidade da luz ou a velocidade do som? Um diálogo simples esse. Bom, gente que vive aqui na praia, não é tão difícil chegar a uma conclusão. Basta você observar o raio e o trovão, não é isso? Eu acho que é o raio, que é a luz, porque pelo que eu observo, cai o raio e depois vem o trovão. Faz sentido isso? Sim, eu acredito que sim. Um diálogo tranquilo, leve. Mas se eu começo, seu estúpido, você não percebe que é o raio, que é a luz, por conta do raio? Você, não é isso, é o trovão. Não é o raio, a luz é mais rápido que o do som, porque o raio é só você olhar para o mar quando está trovejando, você vai perceber isso, seu imbecil. E blá blá blá. E blá blá blá. A pergunta é: será que o raio precisa de um advogado?
ou o trovão? E aí vem outra pergunta: o que eu estou querendo atender em mim para defender isso? É aceitação? Atrás dessa discussão de que esse é melhor que aquele, seja no nível político, ou time de futebol, ou religião, ou qualquer outro assunto, a verdade, ela não precisa de ninguém defendendo. Faz sentido isso? Só que nós nos envolvemos por alguma razão que precisamos investigar em nós. Isso é muito violento. Desde que o copo tem que ficar aqui e não aqui. Ou que a toalha, o lugar certo é aqui, não ali. Desde essas conversas até as mais complexas e profundas que o mundo debate, temos que ter muito cuidado quando nos identificamos. Isso é assim, uma das maiores razões para ter guerra, para ter divórcio, para agredir pessoas verbalmente e se desconectar do outro. Por quê? Porque esses pensamentos que nós temos eles são representantes das nossas necessidades. É como se aqui fossem suas necessidades, tem um sentimento e vem pensamentos. Se você tivesse uma necessidade de nutrição, você teria fome e você teria um pensamento sobre isso. Vou na padaria, por exemplo. Se você vai na padaria e chega lá, ela estiver fechada às 11 da noite, pode ser que venha pensamentos do tipo: nossa, que padaria porcaria, que lixo de padaria. Sim? Esses pensamentos são representantes dessa necessidade. Isso te causa uma irritação, que é um sentimento secundário. Tudo isso está ligado à necessidade não atendida. Então, quando a gente pensa, nossa, que cara desorganizado, está por trás minha necessidade de estrutura, de ordem, que é uma necessidade também. Percebe? Isso tem a ver comigo, não tem a ver com ele. Ele é um estímulo, não é a causa. Alguém chegou na necessidade fácil? Poderia compartilhar? Esse cara é mentiroso. Minha necessidade de segurança ou de autonomia são as minhas necessidades.